Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui no podcast Ausculta com o tema tuberculose, pois dia 24 de março é comemorado o Dia do Combate Mundial à Tuberculose. E eu quero começar já fazendo uma pergunta. Se um paciente jovem chega ao serviço de saúde tossindo há mais de 3 semanas, emagrecendo e cansado, você pensaria em tuberculose? Mesmo em 2026, a gente tem muitos tabus relacionados ao diagnóstico de tuberculose. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose todos os anos. Então, nós estamos aqui com a professora, enfermeira, doutora Elisângela, que é pesquisadora na área da tuberculose. E eu já vou começar com uma pergunta provocativa. A tuberculose é realmente uma doença infecciosa ou um marcador de desigualdade social? Oi, Carita, Oi. tudo bem? Então, excelente pergunta, né? Realmente, a bactéria, né, o bacilo da tuberculose, ele causa a doença, mas quem determina a permanência é o contexto social. Então, nós temos uma doença que é muito estigmatizada até hoje, né? E também atinge populações mais vulneráveis. Não que não atinja a população em geral, mas as populações vulneráveis ela tem mais chance, né? Tem uma chance maior de ter tuberculose. Então, por exemplo, né, a população que vive na rua, ela tem cerca de 56 vezes mais chance de ter tuberculose do que a população geral. A população privada de liberdade, que inclusive, né, é alvo da minha pesquisa, tem cerca de 26 vezes mais chance. A população que vive com HIV. Então, é uma doença, sim, né, que está ali presente no contexto social que essa população tem vivido. Então, contexto de pobreza, contexto de aglomeração, de insegurança alimentar, né, de acesso limitado ao serviço de saúde. Certo. Por isso, né, às vezes também o diagnóstico, né, se torna às vezes um tabu por conta, né, de acometer mais essa população vulnerável. Então, vamos para a próxima pergunta. No caso aqui, nós vamos falar um caso clínico. Imaginando o seguinte cenário: João, 38 anos, pedreiro, procura a unidade básica de saúde de uma cidade do interior com tosse há 1 mês. Febre baixa no fim do dia, sudorese noturna e perda de peso de aproximadamente 6 quilos. Já recebeu 2 vezes tratamento para gripe e antibiótico comum. Professora, qual seria o primeiro erro possível nesse atendimento? Então, pensando nesse contexto desse caso, o primeiro erro seria não suspeitar de tuberculose, né? Então, na atenção primária, ele já foi várias vezes, né? Como você colocou, ele trouxe, né, medicamento para tosse, para gripe, mas não suspeitar da tuberculose é um erro, né? Então, se o indivíduo está tossindo, tem mais de 3 semanas, ele precisa ser investigado. Tá? E o atraso nesse diagnóstico, cara, ele mantém ativa a transmissão. Pra você ter uma ideia, o indivíduo, ele pode, com tuberculose, ele pode infectar de 10 a 15 pessoas em um ano. Então, olha só, né, a quantidade, né, o tanto que essa transmissão ela é alta, se a gente pensar, né, em vários indivíduos aí durante o ano não sendo diagnosticados. Tá? Então, o erro é não suspeitar, né, de tuberculose logo ali na atenção básica, logo ali naquelas primeiras semanas com tosse. Perfeito. Agora eu vou fazer umas perguntas direcionadas aos ouvintes, mas também queria que você respondesse. A tuberculose sempre apresenta hemoptise? Não. Alguns pacientes não têm nenhum tipo de sangramento. Então, isso é um mito, né? E a radiografia normal exclui o diagnóstico de tuberculose? Também não. A radiografia ela é inespecífica porque ela depende muito ali do leitor, né? E também indivíduos imunossuprimidos, né? Ou em fases iniciais também podem ter uma radiografia aparentemente ali normal. Então também não exclui tuberculose e radiografia normal. E apenas pessoas, né, no contexto de vulnerabilidade que são acometidas pela tuberculose? Não, todos nós podemos, né, ser acometidos. É claro que quem tem vulnerabilidade, ele tem uma maior chance, né, de desenvolver tuberculose por conta de todo o contexto socioeconômico, né, e dos determinantes sociais.
Então, voltando ao João, ele realiza o teste rápido molecular que detecta o Mycobacterium tuberculose, né, que é o agente etiológico. Professora, qual o impacto dessa tecnologia na prática? É gigantesco, né? Então, se a gente for relembrar um pouquinho dos testes que a gente tem, né? Ou dos meios diagnósticos, assim, para tuberculose pulmonar. A detecção clínica é clássica ali, você vai avaliar de acordo com a clínica epidemiológica, né, do paciente. Tem baixo custo, mas também é muito inespecífico. Nós temos a baciloscopia, que é aquela que precisa de 2 amostras em dias diferentes. Tem um baixo custo também, se a gente for pensar no custo, mas também demora mais tempo, né? Então tem que ter 2 amostras para eu poder fazer essa leitura. O radiológico, como a gente já falou, é muito inespecífico, né? Depende do leitor. O teste tuberculínico, o PPD, também baixa especificidade, baixo custo, mas também não dá um diagnóstico muito preciso. Tá? E a gente tem a cultura, que é o nosso padrão ouro. Essa sim, a especificidade dela é super alta, né? É o padrão ouro, mas porém tem um alto custo e demora 1 semana, 7 dias, 4 semanas, enfim, depende, vai demorar muito tempo, tá? E na tuberculose, como a gente já falou, nós precisamos de um diagnóstico rápido para iniciar rapidamente o tratamento para diminuir essa carga de transmissão. Então, o teste rápido molecular, que a gente também chama de GeneXpert, ele veio, né, para revolucionar essa parte aí do diagnóstico rápido, porque em até 2 horas a gente tem o resultado. E o teste rápido molecular, além do resultado rápido, ele traz também a resistência à rifampicina. Então, ele já traz 2 coisas muito rapidamente, fazendo com que a gente possa, então, fazer o diagnóstico mais rápido, iniciar o tratamento mais oportuno. Perfeito. E aqui, a gente tem uma pergunta importante, que eu acho que nesse contexto aqui que a gente está conversando, é sobre o atraso do diagnóstico. O atraso no diagnóstico da tuberculose pode ser considerado uma falha no sistema de saúde? Muitas vezes sim, né? O paciente procura atendimento, como naquele caso do João que você colocou. Tem tosse e o profissional não investiga adequadamente, não suspeita de tuberculose, né? Pode ser sim considerado uma falha. Mas não é só essa falha, né? Então a gente pode pensar também na dimensão programática. Se a gente for pensar que a tuberculose é prioridade para o Ministério da Saúde, é prioridade para a Organização Mundial de Saúde. Inclusive, a gente tem, né, várias ações da Organização Mundial de Saúde para eliminação da tuberculose como um problema de saúde pública, e a gente deixa de fazer isso na unidade, né, deixa de suspeitar, de investigar esses tossidores crônicos aí, é uma falha gigantesca, né? E também tem a questão do acesso, né? Então, será que os pacientes eles estão tendo acesso ao serviço de saúde? Né? Então precisa, né, de fato ser investigado, de melhor investigação, para que a gente possa, né, fazer esse diagnóstico oportuno. Verdade. E qual é o desafio para os médicos formados fora dos grandes centros, né? No caso, nos interiores? Uhum. Então, no interior nem sempre a gente tem o especialista, nem sempre a gente tem o local de referência, né, para referenciar esses pacientes. Então, a maioria do diagnóstico é feito na atenção primária. Então, você perguntou o desafio, né? O desafio é investigar tuberculose para essas pessoas que estão tossindo com febre, com os sinais clássicos ali da doença, né? E ali, além disso, né, para além de só suspeitar e fazer o diagnóstico, fazer o acompanhamento. Porque é na atenção básica, né, independente da cidade, do tamanho dela, é na atenção primária que nós vamos acompanhar esse paciente. E esse acompanhamento é importantíssimo para que ele não abandone. Sim. E aqui, voltando novamente, né, ao João. Então, ele iniciou o tratamento pelo SUS e após 2 meses teve melhora clínica, ganho de peso, redução da transmissibilidade, mas surge outro desafio, o abandono do tratamento. Professora, por que isso ainda acontece? Então, né, vários fatores. Também multifatorial essa questão do abandono. Pode
é tanta coisa que a gente pode pensar e a gente precisa avaliar, né? Por exemplo, alguns aspectos individuais. Ele começa a melhorar, a febre passa, a tosse cessa também, ele acha que não tem a necessidade de continuar ali o tratamento. Alguns efeitos adversos, né? Então, náuseas, né? Hepatotoxicidade, que esses medicamentos podem levar ao paciente, também pode fazer com que ele abandone. Então, a gente tem ali alguns fatores individuais, tá? Outros fatores relacionados à questão psicossocial também, né? Se ele tem uma rede de apoio, se ele tem um trabalho que ele possa se afastar para fazer o tratamento, né? Então, às vezes, a necessidade de voltar ao trabalho também pode fazer com que ele abandone esse tratamento, né? Ou própria questão do isolamento social, que muitas vezes, né, ele no início do tratamento ele vai precisar ficar isolado para não manter, né, a transmissibilidade, enfim. A gente pode pensar pela ótica também dos fatores organizacionais do sistema. Então, fragilidade ali no TDO, que é o tratamento diretamente observado, que é você acompanhar diariamente, né, se esse paciente está fazendo uso do medicamento ou não. Então, a falta desse tratamento diretamente observado também pode levar, né, ele deixar, né, de abandonar, ele não ter essa orientação adequada com relação à necessidade, né, de cumprir o tratamento adequadamente, fazer o uso diário da medicação pode fazer com que ele não abandone por falta mesmo de informação, que a gente gosta muito de chamar de educação em saúde, né? Basicamente, acho que é isso. Além das questões dos determinantes, né? Então, a percepção do risco, enfim, né? A gente tem muita moradia precária, então, muitos fatores que podem levar a esse paciente a infelizmente, abandonar o tratamento. E aí é onde que a gente, profissional de saúde, precisa ficar atento, né? Para ver quais são as vulnerabilidades de cada paciente, para tentar ali, né, acompanhar mais de perto para que ele não abandone o tratamento. Então, por isso que temos que ter mais cuidado nessa questão, né? Não é à toa que um dos princípios do SUS é esse, né? Um atendimento mais direcionado, mais humanizado ali, para tratar a particularidade de cada paciente, isso, né? Então, aqui, eu venho para uma próxima pergunta, que é sobre o tratamento. Aqui a gente viu o João, né, que fez o tratamento pelo SUS, e eu queria perguntar como que funciona o tratamento da tuberculose no Brasil? Então, o tratamento ele é 100% custeado pelo SUS. Né? Então, todas as drogas, né, que são utilizadas, o Ministério, né, faz a transferência desse medicamento para as unidades de saúde, né, elas são distribuídas para a população, e aí ele pode, então, retirar o medicamento na sua unidade de saúde e fazer o uso. Né? E o controle, né, disso fica com a unidade. Esse acompanhamento fica com a unidade. Mas, assim, é importantíssimo dizer que tuberculose tem cura, tem tratamento, né, um tratamento muito eficaz, tá? E eu preciso agora, né, do paciente entender que também não é só o médico ou o profissional de saúde que é responsável pela saúde dele, ele também é responsável. Então, a gente faz a nossa parte enquanto profissional de saúde, fazendo o diagnóstico oportuno, né, orientando sobre educação em saúde, sobre a necessidade do uso dessa medicação, e ele precisa fazer a parte dele, que é tomar a medicação diariamente, né, não faltar, não pular dias, enfim, né, ser persistente, né, na administração do medicamento para que ele possa, então, ter a cura. E uma última pergunta. Quantos casos, que também serve para a reflexão, né, dos ouvintes, quantos casos de tuberculose passam despercebidos porque o médico não perguntou sobre tosse? Possivelmente muito, né? Pode ser, não tem um número assim exato, né, para te informar, Carita, mas a questão é a necessidade da suspeição clínica, né? Porque às vezes ele está ali na unidade, ele tem uma tosse persistente e a gente deixa de suspeitar, né? E esse paciente passa. Essa tuberculose vai evoluindo, né? Quando às vezes vai ser diagnosticado já é tarde, né? Já é de difícil controle. Então é um grande problema mesmo essa falta de suspeitar.
não é à toa, né, que tem aquela frase de falar que a clínica é soberana, ou Sim. seja, né, a maior parte dos diagnósticos vem com uma anamnese bem feita, né? Com certeza. Então, eu gostaria de pedir que a senhora deixasse uma mensagem final para os ouvintes sobre esse tema, que a gente sabe que a sua pesquisa de doutorado, né, foi direcionada a isso. Vários trabalhos, né, que eu publiquei com outras pessoas, e a senhora foi orientadora também sobre tuberculose. A iniciação científica, a primeira iniciação científica que eu fiz também com a senhora também foi sobre tuberculose. Qual é a sua mensagem final? Que tuberculose tem cura, né? Tem tratamento, que o tratamento, né, pelo SUS, e que o maior instrumento ainda é o olhar atento desse profissional, né? Não deixa nada passar despercebido, né? A tuberculose, ela exige ainda, né, a ciência, né, como a gente pesquisas, né, investimentos, compromisso social, formação médica humanizada, tá? Para ter esse olhar do paciente como um todo, né? Para a gente poder, então, diagnosticar mais rapidamente, iniciar rapidamente o tratamento para diminuir a transmissão e ser mais efetivo, então, para o paciente, né, ter uma cura ali mais rápida e oportuna. Perfeito. Então, se você apresenta ou conhece alguém que apresenta tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde, porque o diagnóstico e o tratamento é gratuito pelo SUS. E combater a tuberculose é uma responsabilidade coletiva. Não é à toa que a gente tem o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, né, que é dia 24 de março. Então é isso. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Karen.